Alexandre, o Grande, o nome ecoa através da história. Um nome sinônimo de gênio militar, ambição e sede de conquista. Ele nasceu em Pela, a capital do Reino da Macedônia, em 356 a.C. Seu pai era o rei Filipe II, um governante formidável por si só. Sua mãe era Olímpia, filha do rei Neoptólemo I de Épiro. A linhagem de Alexandre era impressionante, descendendo tanto de Héracles, o lendário herói grego, quanto de Aquiles, o guerreiro quase invencível da Guerra de Troia. Mesmo quando criança, Alexandre demonstrava qualidades excepcionais. Dizia-se que ele era inteligente, obstinado e carismático. Ele também era um cavaleiro habilidoso e guerreiro desde tenra idade. Uma história famosa conta como Alexandre domou o cavalo selvagem Bucéfalo, um feito que derrotara até mesmo seu pai. Este evento demonstrou a coragem do jovem príncipe, sua determinação e sua habilidade única de lidar com desafios aparentemente insuperáveis. Alexandre cresceu em um mundo imerso na cultura e no aprendizado gregos. Ele era fascinado por filosofia, literatura e artes. Sua educação foi confiada aos melhores tutores, e seu mundo estava prestes a mudar para sempre, quando o filósofo Aristóteles chegou à Macedônia. Aos 13 anos, a vida de Alexandre teve uma reviravolta intrigante quando o rei Filipe II nomeou Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos, como seu tutor pessoal. Por 3 anos, Aristóteles transmitiu sua sabedoria ao jovem príncipe, moldando seu intelecto e visão de mundo. Aristóteles incutiu em Alexandre o amor pelo conhecimento, o respeito por diferentes culturas e a crença no poder da razão. Suas aulas aconteciam em um bosque sagrado perto de Pela, chamado Ninfeu de Miesa. Ali, Aristóteles apresentou a Alexandre os mundos da filosofia, lógica, política, ética e ciências naturais. Ele encorajou a curiosidade de Alexandre e o ensinou a pensar criticamente e estrategicamente. A influência de Aristóteles em Alexandre foi profunda e duradoura. Moldou seu caráter, seu estilo de liderança e sua visão para o mundo. Fomentou nele o desejo não apenas de conquistar, mas de aprender e compreender os povos e culturas que encontrava. Essa combinação única de destreza militar e curiosidade intelectual se tornaria a marca do reinado de Alexandre. Em 336 a.C., o rei Filipe II foi assassinado em circunstâncias misteriosas. Alexandre, com apenas 20 anos, ascendeu ao trono macedônio. Ele herdou um reino poderoso, um exército bem treinado e a ambição de seu pai de conquistar o Império Persa. No entanto, Alexandre também enfrentou desafios imediatos. Várias cidades-estado gregas, ressentidas com o domínio macedônio, viram a morte de Filipe como uma oportunidade para se rebelar. Alexandre precisava agir de forma rápida e decisiva para consolidar seu poder e garantir sua posição como o novo rei. Ele se moveu com a velocidade de um raio, esmagando as rebeliões em Tebas e outras cidades. Sua resposta rápida e brutal enviou uma mensagem clara. Alexandre não era alguém para se brincar. Com as cidades-estado gregas subjugadas, Alexandre voltou sua atenção para o leste, em direção ao Império Persa. Ele havia herdado a grande visão de seu pai de conquistar os persas e estava determinado a levá-la adiante. Seu exército, uma força formidável de macedônios e aliados gregos, estava ávido por glória e riquezas. O jovem rei, irradiando confiança e ambição, estava pronto para conduzi-los aos confins do mundo conhecido. Antes de embarcar em sua grande campanha contra a Pérsia, Alexandre precisava solidificar suas fronteiras ao norte. Ele liderou seu exército em uma série de campanhas contra as tribos trácias e ilírias que viviam ao norte da Macedônia. Essas tribos representavam uma ameaça constante às fronteiras do norte, e Alexandre estava determinado a neutralizá-las antes de se aventurar mais longe. Ele lutou com sua ferocidade habitual e brilho tático, subjugando as tribos e protegendo suas fronteiras setentrionais. As campanhas, embora não tão glamorosas quanto suas conquistas posteriores, foram cruciais para estabelecer as credenciais militares de Alexandre e consolidar seu controle sobre seu reino.
demonstraram sua perspicácia estratégica, sua coragem sob fogo e sua capacidade de motivar suas tropas para a vitória, mesmo em condições adversas e implacáveis. Essas primeiras vitórias incutiram confiança em seus homens e semearam o medo em seus inimigos. Alexandre havia provado ser um sucessor digno de seu pai, um rei guerreiro capaz de liderar seu exército à vitória contra qualquer inimigo. Com sua retaguarda segura, Alexandre podia agora voltar toda a sua atenção para o leste, em direção ao Império Persa e à realização de seu destino. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto, agora conhecido como Dardanelos, com um exército de aproximadamente 35.000 homens, marcando o início de sua invasão do Império Persa. Seu primeiro grande confronto foi a Batalha do Rio Grânico, onde enfrentou um exército persa composto por sátrapas persas e mercenários gregos. Alexandre, demonstrando sua bravura característica e gênio militar, liderou uma carga de cavalaria que destruiu as linhas persas, garantindo uma vitória decisiva. Essa vitória abriu caminho para o avanço de Alexandre na Ásia Menor. Ele libertou cidades-estado gregas que estavam sob domínio persa há séculos, ganhando apoio e recursos muito necessários. Ele então marchou para o sul, encontrando o principal exército persa liderado por Dário III em Issu, em 333 a.C. A Batalha de Issu foi um momento crucial na campanha de Alexandre. Apesar de estar em menor número, Alexandre mais uma vez liderou uma ousada carga de cavalaria que rompeu as linhas persas, derrotando Dário e seu exército. O rei persa fugiu do campo de batalha, deixando para trás sua família, seu tesouro e seu império à mercê de Alexandre. À medida que as conquistas de Alexandre continuavam, ele começou a estabelecer uma série de cidades, todas com seu nome, para servirem como centros da cultura e administração gregas. A mais famosa dessas cidades, Alexandria no Egito, se tornaria uma das maiores cidades do mundo antigo. Fundada em 331 a.C., na extremidade oeste do delta do Nilo, Alexandria estava estrategicamente localizada na encruzilhada das rotas comerciais entre a Europa, a Ásia e a África. Alexandre imaginou Alexandria como uma metrópole cosmopolita, um caldeirão de culturas e ideias. Ele encorajou gregos, egípcios e pessoas de outras terras conquistadas a se estabelecerem na cidade. Ele encomendou grandes edifícios, incluindo uma magnífica biblioteca, que se tornaria o maior repositório de conhecimento do mundo antigo. O porto de Alexandria, protegido pela ilha de Faros, tornou-se um centro de atividade marítima, atraindo mercadores e navios de todos os cantos do mundo conhecido. A cidade floresceu sob os sucessores de Alexandre, os Ptolomeus, e permaneceu um centro de aprendizado, cultura e comércio por séculos, um testemunho da visão de seu fundador. Depois de conquistar o Egito, Alexandre continuou sua marcha implacável para o leste. Ele derrotou Dário III pela última vez na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C. Essa derrota esmagadora marcou o fim do Império Persa. Alexandre entrou na Babilônia, Susa e Persépolis, as grandes capitais do Império Persa, como um conquistador. Ele havia alcançado o que antes era considerado impossível, a conquista do vasto e poderoso Império Persa. Mas a sede de conquista de Alexandre ainda não havia sido saciada. Ele avançou ainda mais para o leste, para as terras do atual Afeganistão e Índia. Ele enfrentou resistência feroz de governantes locais, incluindo o rei indiano Poro, contra quem lutou na Batalha do Rio Hidáspes em 326 a.C. Alexandre obteve uma vitória suada, mas a campanha cobrou seu preço no exército. Os soldados, cansados de anos de campanhas e assustados com a perspectiva de enfrentar novos e desconhecidos inimigos, recusaram-se a ir mais longe. Relutantemente, Alexandre concordou em voltar. Em 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre, o Grande, morreu na Babilônia. A causa de sua morte permanece um mistério, com teorias que variam de malária a febre tifoide e envenenamento. Sua morte, súbita e inesperada, enviou ondas de choque por todo o seu vasto império. Ele não deixou um herdeiro claro, mergulhando seu reino no caos.
Seus generais, os diádocos, lutaram entre si pelo controle do Império de Alexandre. O império acabou sendo dividido em vários reinos helenísticos, governados pelos generais de Alexandre e seus descendentes. Esses reinos, embora frequentemente em guerra uns com os outros, ajudaram a espalhar a cultura e a língua gregas por todo o Oriente Próximo, dando início à Era Helenística. A morte de Alexandre, embora marcasse o fim de suas conquistas pessoais, também marcou o início de seu legado duradouro. Ele foi mais do que um conquistador. Ele foi um visionário, um unificador e um ícone cultural que deixou uma marca indelével na história. O legado de Alexandre é complexo e multifacetado. Ele foi um brilhante estrategista militar que nunca perdeu uma batalha. Ele foi um conquistador implacável que derrubou impérios e remodelou o mapa político do mundo antigo. Mas ele também foi um líder visionário que sonhava com um mundo unido, sob um único império. Um mundo onde a cultura e o aprendizado gregos pudessem florescer. Ele incentivou o intercâmbio e a integração cultural, acreditando na unidade fundamental da humanidade. Ele fundou cidades, estabeleceu rotas comerciais e promoveu a disseminação do conhecimento e da aprendizagem. Suas conquistas abriram caminho para a Era Helenística, um período de intercâmbio cultural e fermentação intelectual sem precedentes. A vida e as realizações de Alexandre cativaram historiadores, escritores e artistas por séculos. Ele permanece uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da história. Um testemunho do poder duradouro da ambição, da visão e do desejo humano de deixar uma marca inesquecível no mundo.